cabe-me a mim falar sobre os algoritmos e inteligência artificial. E este é um tema que efetivamente tem estado no auge, digamos assim. É um tema que tem, de certa forma, vindo e cada vez mais irá modificar a forma como nós trabalhamos e como iremos trabalhar daqui para a frente. Havendo aqui sempre uma ligeira preocupação com a questão de os postos de trabalho desaparecerem e, portanto, haver aqui uma substituição do homem pela máquina. Portanto, é um tema que está aqui sempre com um grande foco. Neste último ano, aqui a grande novidade que nos salta é a recente aprovação do Regulamento da União Europeia sobre a Inteligência Artificial. Era uma coisa que já estava a ser aguardada e que foi aprovada em março deste ano e que, como melhor veremos, trará aqui muitas novidades. E de uma forma introdutória, apresentava aqui brevemente os conceitos que estão associados à inteligência artificial e ao algoritmo, que é isto que irei tratar aqui, e definida de uma forma muito simples, a inteligência artificial é a capacidade que os dispositivos eletrónicos têm de funcionar de maneira semelhante ao pensamento humano, ou seja, dizendo isto de outra forma, é a capacidade de uma máquina para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, da aprendizagem, do planeamento e da criatividade. E em profunda relação com a inteligência artificial, temos o algoritmo. Aliás, ouvimos muitas vezes dizer que estamos a viver na era do algoritmo. E os algoritmos são a base e a essência da inteligência artificial, pois eles definem as regras, os critérios, os processos que permitem às máquinas e aos dispositivos aprenderem, tomarem decisões e executarem as ações de forma autónoma e adaptativa. Por diversas vezes as utilizações de algoritmos e de sistemas de inteligência artificial no contexto laboral têm implicações e daí ser necessário revestir de diversas cautelas esta utilização. Efetivamente, os algoritmos e a inteligência artificial são ferramentas tecnológicas que podem e devem ser usadas pelos empregadores para tomar decisões que incidem sobre diferentes etapas da relação de trabalho. Podemos pensar na utilização dos algoritmos desde o momento do recrutamento, da formação do contrato, ao momento da execução e até ao momento da cessação do contrato de trabalho. E, portanto, verificamos que a inteligência artificial tem um elevado potencial na área e no contexto laboral. Pode mudar as formas de desempenho das tarefas, estabelecer diferentes formas de interação entre os empregadores e os trabalhadores, podendo adaptar novas metodologias de trabalho. Portanto, há claramente aqui, através da inteligência artificial e da utilização dos algoritmos, uma mudança na forma como se trabalha. E vamos ver aqui em específico as áreas onde nós atualmente já utilizamos e onde se vê que tem mais impacto a utilização da inteligência artificial. Neste primeiro ponto do recrutamento de trabalhadores, a inteligência artificial tem um importante papel através da seleção dos candidatos. Normalmente, o que é que acontece hoje em dia, muito através dos mecanismos do LinkedIn, é um exemplo claro desta utilização do algoritmo em que as empresas especializadas se dedicam a selecionar e excluir candidatos através de diferentes fatores que são definidos pelo algoritmo. Podemos procurar pela área da formação, da qualificação, ou até com base em aspectos da vida privada do candidato, o domicílio, a residência, a etnia, os gostos, o perfil financeiro. Portanto, com este mecanismo, permite-nos, de certa forma, aqui acelerar o próprio processo de recrutamento e muitas das vezes até eliminar um grande número de currículos. Portanto, a empresa também ganha, de certa forma, algum tempo na utilização com este mecanismo. Podemos também pensar noutras situações como a realização das entrevistas por vídeo e, desta forma,
crê-se que pode selecionar os candidatos de uma forma mais adequada e mais célere. Outra fase, outra área onde a inteligência artificial é também utilizada, pode ser utilizada, é no que respeita à execução do contrato. Os algoritmos são utilizados para, por exemplo, distribuir tarefas, criar horários, escalas de trabalho, avaliar a performance dos trabalhadores, criar diversos critérios sobre o desempenho do trabalhador, sobre a sua progressão, sobre a atribuição de prémios de produtividade. Portanto, há aqui um vasto leque onde a inteligência artificial pode efetivamente já ser utilizada. Outro ponto será na cessação dos contratos de trabalho. E nesta matéria, os algoritmos são utilizados para efeitos de seleção dos trabalhadores a despedir, seja em sede de processo de despedimento por extinção do posto de trabalho, seja em despedimentos coletivos ou até mesmo em processos disciplinares, com base, por exemplo, em parâmetros que têm em conta a assiduidade e o absentismo dos trabalhadores. No entanto, apesar disto tudo nos parecer fantástico e trazer inúmeros benefícios às empresas, temos que ter em atenção que a utilização dos algoritmos nestas áreas deve ser revista de algumas cautelas, porque podem eventualmente surgir questões relacionadas com possíveis práticas discriminatórias. Atendendo, por exemplo, à questão do recrutamento. Conforme as bases de dados que utilizam a inteligência artificial, pode ser causa de uma discriminação direta e indireta, por exemplo, em razão do sexo, porque efetivamente o algoritmo não é neutro. Há um exemplo paradigmático, que é o caso da Amazon, em que a ferramenta de inteligência artificial utilizada pela empresa para o recrutamento de trabalhadores tinha por base os currículos recebidos nos últimos 10 anos e os quais eram predominantemente de homens. Isto tinha a ver com o reflexo, naquela altura, de um domínio essencialmente masculino na indústria da tecnologia. O que é que aconteceu com isto? A inteligência artificial aprendeu que os homens eram preferíveis e começou a discriminar as mulheres e os currículos de mulheres, classificando sempre com melhor pontuação os homens e penalizando desta forma os currículos que contivessem a palavra mulher ou feminino. Isto é um exemplo paradigmático, que é muito conhecido e que efetivamente denotou aqui uma situação discriminatória. No âmbito da execução do contrato, por exemplo, se nós pensarmos em situações relativas ao tempo de trabalho, podemos verificar que na avaliação da performance do trabalhador, em função do trabalho efetivo, o algoritmo pode também ser fonte de discriminação se nós atendermos num contexto em que um homem tem menos tempo, por regra, de ausência por motivos ligados à parentalidade. É normal que neste caso haja uma maior incidência de um critério de abstenção sobre a mulher em detrimento do homem. Portanto, são cautelas que se devem ter. E o mesmo se diga em relação à cessação do contrato de trabalho. E aqui até diria que há uma cautela adicional que se deve ter, porque notamos que no âmbito do despedimento coletivo, ao contrário do que acontece com a extinção do posto de trabalho, não há uma lista taxativa e sequencial de critérios. No entanto, obviamente que apesar de não existir esta lista legal de critérios, os critérios têm de ser objetivos, os critérios que forem determinados pela entidade empregadora têm que ser objetivos e não podem ser discriminatórios e devem ter também uma ligação com o racional dos motivos que determinam o despedimento coletivo. Os critérios de escolha dos trabalhadores a abranger pelo despedimento, quando aplicados por algoritmo, podem ser, por exemplo, discriminatórios se não desconsiderarem, por exemplo, também a questão da assiduidade ou a produtividade, porque pode haver situações de licenças parentais ou outro tipo de faltas ligadas à parentalidade que podem aqui interferir nesta avaliação e na escolha do trabalhador a despedir. E, portanto, a aplicabilidade ou a existência do algoritmo tem de haver uma total transparência dos critérios, e tem essencialmente de haver também um cumprimento de um dever de informação, nomeadamente
este cumprimento do dever de informação pode ser conseguido através do facto destes critérios terem que estar indicados no próprio processo de despedimento coletivo e na própria informação ao trabalhador de que, no âmbito do processo de despedimento coletivo, está a ser utilizada esta ferramenta de inteligência artificial. A detecção destas situações de discriminação pode ser difícil e muitas vezes não é óbvio, seja devido à opacidade do sistema ou porque, por regra, o empregador não é sequer o responsável pelo programa e utiliza-o confiante que está tudo bem com o programa, que não há erros associados. E depois o que acontece? Também, por regra, estes erros discriminatórios só são detectáveis a posteriori, ou seja, através de uma avaliação dos resultados da implementação do algoritmo. E isto muitas vezes já é tarde, porque já estamos numa fase muito avançada e, portanto, já não se consegue muitas vezes reverter, ou se consegue, já se gerou aqui algum tipo de constrangimento no processo. Portanto, consideramos que recrutar, despedir, avaliar trabalhadores com base exclusivamente na inteligência artificial tem ainda muitos riscos associados. Portanto, diria que, em termos de prós e contras, fazendo aqui um balanço, é indiscutível que a inteligência artificial pode trazer inúmeros benefícios na produção de conhecimento, na melhoria das tomadas de decisões gestionárias nas empresas, no tratamento de dados. Portanto, promove certamente uma inegável melhoria de celeridade no tratamento de diversos tipos de processos. No caso concreto da seleção de trabalhadores, efetivamente a utilização de inteligência artificial pode otimizar estes processos e reduzir custos para as empresas, uma vez que vão ser necessárias muito menos pessoas a trabalhar no recrutamento e a avaliação dos trabalhadores ou dos candidatos vai ser certamente feita de uma forma muito mais célere. No entanto, tem que haver aqui muitas cautelas nesta utilização para que não se caia no risco de estarmos a tomar decisões que levem a decisões discriminatórias. Como estava a dizer, nós não podemos esquecer que a inteligência artificial obedece a regras tecnológicas e que, portanto, o risco de existir falhas é enorme. Podendo depois colocar-se em causa aqui questões de justiça, de igualdade e não discriminação, de se afetar o bem-estar social e ambiental, da segurança no trabalho. E, portanto, não sendo o algoritmo infalível, podemos ter aqui situações de decisões tendenciosas, a falta de transparência e explicação sobre o funcionamento da decisão e predição dos algoritmos pode conduzir à exclusão errada de candidatos que não era suposto acontecer, e isso pode efetivamente inculcar aqui alguma insegurança dos trabalhadores e, portanto, gerar algum mal-estar e a falta de confiança na utilização destes mecanismos. E depois há aqui uma questão que nos tem preocupado mais, que é a questão de poder haver aqui efetivamente uma diminuição, uma substituição dos postos de trabalho através da utilização massiva da inteligência artificial. E isto, genericamente, são as vantagens e desvantagens que eu detecto quando analiso esta matéria. Especificamente sobre esta matéria, a Agenda do Trabalho Digno, no ano passado, trouxe aqui um conjunto de normas e um conjunto de normas bastante significativas que de certa forma quase que foi apelidada como uma quarta revolução industrial. E no conjunto destas normas ela vai regular essencialmente ou cautelar essencialmente dois aspectos, que é o risco da discriminação e o risco da opacidade e a falta de transparência na tomada de decisões através do recurso a estas tecnologias de inteligência artificial. E tendo em conta o risco que pode advir da utilização destes sistemas de inteligência artificial, o legislador sentiu a necessidade de consagrar um conjunto de normas que confiram proteção aos trabalhadores neste contexto. Então, em concreto, a nova alínea do número 3 do artigo 3º, a alínea O,
refere que as normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que, sem oposição daquelas normas, disponha em sentido mais favorável aos trabalhadores, passando então a entregar também o uso de algoritmos de inteligência artificial e matérias conexas, nomeadamente no âmbito do trabalho nas plataformas digitais. O próprio artigo 24, respeitando ao direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho, também passou a incluir a tomada de decisões baseadas em algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial. Em concreto, sobre os deveres de informação, o artigo 106, número 1, a linha S, estabelece que o empregador deve informar o trabalhador sobre os parâmetros, as regras e as instruções em que se baseiam os algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial que afetam a tomada de decisões sobre o acesso e a manutenção do emprego, assim como as condições de trabalho, incluindo a elaboração de perfis e o controle de atividade profissional. Ainda no âmbito destes deveres de informação, o artigo 424 prevê que as comissões de trabalhadores têm direito à informação sobre vários temas e passou, na sua linha J, a incluir parâmetros, critérios e regras e instruções em que se baseiam os algoritmos ou os outros sistemas de inteligência artificial que afetem a tomada de decisões sobre o acesso e a manutenção do emprego, assim como condições de trabalho, incluindo a elaboração de perfis e o controle da atividade profissional. A mesma previsão passou também a constar da linha D do número 1 do artigo 466, relativo aos direitos de informação e consulta do delegado sindical. Portanto, verificamos, assim, que em cumprimento desta preocupação do legislador com a questão da transparência e do dever de informação, que a lei consagra um dever de informação do empregador, tanto num plano individual como num plano coletivo, caso existam estas comissões de trabalhadores ou delegados sindicais nas empresas. Sem prejuízo da importância desta regulamentação específica no domínio laboral que foi agora consagrada, não nos esquecemos que já havia obrigações que decorriam para o empregador no âmbito da proteção de dados pessoais. Obrigações de informações aos trabalhadores que já estavam específicas neste regime de regime de proteção de dados pessoais, como o estabelecimento de restrições quanto à existência de decisões automatizadas. Que o legislador admite em determinadas situações os processos de decisão automatizada, mas é certo que também está ciente de que os mesmos envolvem riscos e que por isso têm de ser monitorizados por humanos. E que, portanto, que existe também um direito dos visados a serem informados sobre o modo de utilização dos processos automatizados que os venham a afetar ou que os afetem. Portanto, como vemos, isto é uma matéria que está e estará de futuro em constante evolução, tendo agora, com a aprovação do regulamento sobre a inteligência artificial, sido dado um passo significativo a nível comunitário, o qual obviamente terá impacto na utilização dos sistemas de inteligência artificial, no âmbito das relações laborais, bem como nas legislações que cada Estado-membro já tem sobre esta matéria. Em concreto, este regulamento era algo que já estava projetado, que era uma coisa que se esperava que efetivamente viesse já a ser aprovada este ano. Eu recordo só aqui, assim, brevemente, que este regulamento foi proposto pela Comissão Europeia em 22 de abril de 2021. Foi alcançado em 8 de dezembro de 2023 um acordo político sobre a proposta apresentada pela Comissão Europeia. E, finalmente, em 13 de março de 2024, o regulamento foi aprovado pelo Parlamento. A Europa, com esta aprovação, coloca-se, assim, numa situação, numa vanguarda global em matéria de regulamentação da inteligência artificial, pretendendo, essencialmente, por um lado, garantir a segurança e a conformidade dos direitos fundamentais dos cidadãos europeus, e, simultaneamente, destacar-se e fomentar a inovação no espaço europeu. O regulamento será adotado em definitivo, pelo menos é o que se espera, antes do final da legislatura, portanto, maio de 2024, e entrará em vigor 20 dias após a sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
sendo plenamente aplicável 24 meses após a sua entrada em vigor, exceto no que diz respeito às seguintes matérias: às práticas proibidas, cujas restrições serão aplicáveis 6 meses após a data de entrada em vigor, aos códigos de conduta, que serão 9 meses após a entrada em vigor, às regras para a inteligência artificial de uso geral, que serão 12 meses após a entrada em vigor, às obrigações para os sistemas de alto risco, que serão 36 meses após a data de entrada em vigor. Portanto, como vemos, haverão aqui várias datas que terão implicações e que serão tidas em conta quando tivermos com a aplicação do Regulamento de Inteligência Artificial. Dizer-vos também que este regulamento estabelece sanções, sanções pelo seu incumprimento, as quais podem ir até ao valor de 35 milhões de euros. No essencial e no que respeita à finalidade do regulamento... Doutora Estela, peço desculpa, vou-lhe pedir para não se alongar muito, para não nos atrasarmos muito, peço desculpa. No que respeita à finalidade do presente regulamento, conforme estava a dizer, essencialmente visa aqui uma proteção dos direitos fundamentais e estabelecer aqui um conjunto de normas que são inovatórias e, portanto, apoiar aqui a inovação. Relativamente aqui a algumas especificidades que nós podemos ver neste regulamento, ele prevê a criação de um Serviço Europeu de Inteligência Artificial. Este novo órgão está integrado na Comissão Europeia e será composto por representantes dos Estados-membros. Cada Estado-membro terá competência para designar uma ou várias autoridades nacionais competentes para a supervisão da aplicação e execução do regulamento. O regulamento consagra uma abordagem baseada no risco, em 4 níveis de risco, que será o alto, médio, baixo e quase nenhum risco, e vai impor regras específicas para cada situação destas, e específico para os utilizadores e para os fabricantes. Em matéria laboral, o que interessa aqui é chamar à colação são os sistemas de inteligência artificial utilizados no domínio do emprego, da gestão e dos trabalhadores e do acesso ao emprego. No essencial, que são tomadas decisões que afetem a relação de trabalho e, portanto, são de alto risco. Porquê? Porque podem ter um impacto nos direitos fundamentais dos trabalhadores e quer-se evitar que se criem aqui padrões históricos de discriminação. De referir ainda que o regulamento proíbe algumas práticas em contexto laboral. Nota-se que é proibida a utilização de sistemas de inteligência artificial destinados a inferir emoções. Quanto ao âmbito de aplicação, como estava a dizer, essencialmente ele é aplicado a fornecedores e utilizadores de sistema de inteligência artificial. Obviamente que o empregador pode ser e é um utilizador de sistema de inteligência artificial, sempre que o utilize no âmbito de um recrutamento, de uma seleção, de estabelecer critérios de avaliação de desempenho. Portanto, ele assume nestas áreas a qualidade do utilizador de sistema de inteligência artificial e, nessa medida, fica sujeito a determinados deveres, como sejam a adoção de medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir que o sistema seja utilizado de acordo com as instruções, dever de comunicação aos fabricantes de eventuais erros que sejam detectados e, essencialmente, para o que aqui interessa, deveres de informação e transparência, ou seja, há uma obrigação dos empregadores a informarem e consultarem os trabalhadores e os seus representantes sempre que utilizem estes mecanismos de inteligência artificial. E aqui é importante dizer, no âmbito deste dever de informação, e chamar um bocadinho aqui à coleção, a densificação que o nosso Código do Trabalho já contém no artigo 106, porque o nosso artigo 106 vai um bocadinho além do que está no regulamento e diz-nos que temos que prestar, o empregador tem que prestar informações em concreto sobre os parâmetros, os critérios, as regras e as instruções em que se baseiam os sistemas de inteligência artificial. Portanto, aqui só em jeito de conclusão, a inteligência artificial é algo que é inevitável e incontornável e é benéfica, de certa forma, na gestão do trabalho futuro. Deve, contudo, ser limitada e controlada.
para que também não se incorram aqui na criação de critérios que levem a uma situação de discriminação. E, portanto, a regulação da gestão algorítmica é necessária e com base na ideia do ser humano no comando, não podemos atribuir tudo à máquina, digamos assim, e, portanto, assegurar que as decisões finais são sempre tomadas por seres humanos e não por máquinas. Apesar deste incremento de inteligência artificial, na minha opinião, vamos obviamente continuar a ter trabalho, mas vamos trabalhar certamente de forma diferente. Vai haver aqui uma clara reconfiguração da forma como trabalhamos. Obrigada e peço desculpa aqui por me ter excedido um bocadinho.